Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Marqueteando. Hoje a gente conversa com um grande profissional aí do mercado de criação, super designer Daniel de Paula. O Daniel ele tem 20 anos de carreira, ele é carioca, mas morando já há 8 anos no Canadá. E aí ele deixa aqui um super obrigado para o Márcio Bonfim. Daniel é casado, é pai de uma meninona aí de 5 anos. Ele colocou aqui em letras maiúsculas, né, que ele é flamenguista. Não sei por que essa relevância toda que ele colocou, né, mas tudo bem, ele é flamenguista, ok, já entendemos que ele é flamenguista. Vocês aí no vídeo vão inclusive ver que ele, coitado, tem poucas roupas, então ele teve que vir com o casaco do Flamengo e a blusa do Flamengo, mas paciência, né? Deve ser alguma coisa pessoal minha, né? Alguma coisa, alguma provocação em relação a mim, eu não sei, né? Não vou perguntar, deixa isso pra lá. Atualmente ele é freelancer full-time, atuando em mais de 20 projetos, projetos da Top Total, é isso, Daniel? Total. Top perdão. E também teve passagem por diversas agências digitais no Rio, né? O Zoom, a Bimob no Brasil, a Shello, é Shello que se fala? Zello. Zello. A RBC, a Rocket Rooms, Tribal Scale e a Payfair. Tô pronunciando corretamente, Daniel? Quase, quase. Beleza. Bom, desculpa aí pelo meu super accent mal colocado aqui. Então, essas últimas empresas que eu citei são empresas aí do Canadá. Isso. Daniel, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pelo seu tempo. É uma honra ter você aqui para a gente bater um papo sobre algumas coisas aí relacionadas ao teu universo, ao teu dia a dia. E, inclusive, muito feliz aí por ver sua evolução na jornada profissional durante esses 20 anos aí de atuação, não só no mercado nacional, como internacional também. Show, show. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Tipo, eu assisti alguns. O primeiro que eu assisti foi da Anertal. Sim. Pô, a gente trabalhou junto na Celluloid, amigaça. Eu fui teu aluno na faculdade, o Márcio também. Acho que foi até por isso que rolou essa conexão do Márcio me trazer aqui para o Canadá. Foi bem maneiro. Legal, cara. Muito bom. É, Então vamos lá, cara. Você já atua aí, né? Ainda está atuando com design para web há bastante tempo, né? Como é que Uhum. você entende, Daniel, que o design e todo o estudo que existe por trás ajuda as empresas, né, a desenvolverem produtos digitais mais alinhados às necessidades dos clientes? Legal, legal. Eu acho que hoje, mais do que nunca, as empresas que não enxergam o design não só como um asset, mas como uma estratégia como um todo, estão perdendo, porque não basta só você ter ali um website, uma landing page bonitinha, com um efeitinho, nem nada, ou você gerar umas imagens legal do teu app para estar nas lojas, na App Store, na Google Store, etc. Você tem que entender um pouco o que que o design traz literalmente por trás dos panos, né? Não só ali da interface bonitinha, né? De você entender o comportamento do usuário, você entender como que você vai chegar nesse usuário, como que você vai é, é, solucionar ali as dores daquele usuário, né? E não é só através da interface, você tem é, hoje em dia é muito foco em pesquisa, né? UX Research é extremamente importante. Nos projetos que eu trabalho, eu não faço tanta pesquisa porque, na maior parte deles, outras pessoas já atuaram nessa fase, né? Mas eu participei de empresas que eu também tive que fazer entrevista com o usuário, pensar mais estrategicamente em como a gente consegue definir essas coisas. E hoje em dia também tem muito a questão do service design, né? Que é como se fosse o pós-venda. Você vendeu o seu produto, você atingiu o seu usuário, mas e depois? Como é que fica? Como é que você continua em contato com esses usuários? Como é que você consegue ter feedback dessa galera, entender aonde você pode melhorar? Tem a parte de growth design as well, que eles têm um time mais focado nisso, que é ficar fazendo teste. Você, mesmo com o produto já rolando, você faz.
teste AB ali para identificar métricas. Se você está no e-commerce, por exemplo, o que que vendeu mais? O botão de comprar agora mais para cima ou mais para baixo? O botão na cor verde ou na cor vermelha, né? Dentro do seu branding. Então, são todas essas variações do design que as empresas têm que começar a entender que não é só pegar ali e fazer uma telinha bonitinha. Tá. Assim, por exemplo, você está comentando muito sobre o valor aí do trabalho, do design, muito além do simplesmente daquilo que é resultado final, né? Quando a gente fala de Uhum. criação de negócio, tem a parte da proposta de valor, né? E tem a parte do entendimento das dores, né? Do teu segmento de Sim, cliente. E eu acho que o design, né? O trabalho que é feito com a criação para a web, etc., ele acaba resolvendo muitas vezes muitas dessas questões, né? Então, assim, muitas vezes é por meio do design que você consegue entregar melhor a tua proposta de valor. Se você for ver o Google mesmo, né? Um excelente caso uhum, aí, desde a época do Jacob Nielsen, talvez um dos primeiros caras aí a citar o Google como talvez uma excelente interface ali, resolvendo facilmente as coisas e tal, e depois vários outros caras surfaram, né? Eu quero até de uhum. repente comentar contigo aqui sobre outros autores nessa linha, mas assim, eu acho que o ponto de atenção que você está chamando aqui a gente, né, é parar de achar que é só é, sendo bem franco, né? A gente vê muito o mercado produzindo muita coisa, principalmente para web em WordPress, né? E tipo pegando ali alguns templates prontos, né? E talvez Sim, tenha que ficar claro para alguns tipos de. Eu acho que assim, eu não tenho absolutamente nada, né, contra Wix, contra diversas dessas ferramentas que criam coisas prontas. Porque eu acho muitas vezes, né, pensar assim, por exemplo, a minha mãe, que é uma professora que prepara aluno para a redação do Enem. Putz, cara, como é que essa pessoa pega e conta? Às vezes só o que ela ganha como renda extra, uma pessoa que, enfim, já está aposentada, já tem uma série de coisas ali bem resolvidas, mas ela, cara, quer ocupar a cabeça e tal. E aí, tipo, como é que ela pega uma parte do dinheiro para fazer um site de 10, 15, 20 mil reais, às vezes projetos até maiores do que isso? É, então, muitas vezes a solução é assim, você ir ali no Wix, você sim. resolver. Então, eu acho que o Wix é isso, né? É uma democratização. Mas, poxa, o que você não pode fazer como empresa, como empresário, é você ter um determinado porte de empresa sei lá, né? Jogar fora ali uma parte da estratégia do teu branding, né? Tipo, fazendo um site com um template pronto no WordPress. Eu tô errado ou é isso aí? Não, é mais ou menos isso mesmo. Eu mesmo, na TopTal, eu trabalho muito com aquelas startups em estágio inicial, né? Que estão Sim, tentando ainda montar o isso. MVP, tentando captar os primeiros investimentos e tal. E normalmente é isso. A empresa ainda não está madura o suficiente, ainda não tem um fluxo de caixa para ter um time de design dentro, para ter uma estrutura focada, e você vai. Hoje em dia você tem o Framer, você tem o Webflow, o próprio Figma. Você entra na comunidade do Figma lá, você tem um monte de templates prontos que você pode pegar ali para fazer rápido ali a coisa toda. Você vai ter o seu site, você vai ter sua landing page, mas a partir de um certo momento, até para o próprio crescimento saudável da empresa, você tem que entender que a escalabilidade do processo não é você ficar ali num template, né? O Framer hoje em dia, o Framer e o Webflow hoje em dia, eles duelam muito nessa questão de você ter template, você criar uma landing page rápida mesmo. Eu mesmo uso em projetos meus isso. Eu pego ali um template, eu modifico dentro do que eu quero, e sei lá, em um dia eu tenho a minha landing page pronta, né? Mas em termos assim de produto pós-MVP, onde você já tem usuários ativos, nem que sejam 10 usuários ativos, 5, mas a partir daí você já tem que entender que você precisa ter métrica, você precisa ter dados desses usuários para continuar evoluindo o produto, para você continuar crescendo, para você continuar gerando receita e principalmente para você continuar gerando retorno para esse usuário. Legal. Porque não adianta você captar ali os 5, 10, 15, 100 primeiros usuários e beleza, é isso. Consegui ali, agora é só esperar o crescimento orgânico. Não, você tem que continuar entendendo. É porque aqueles primeiros usuários, e muita gente faz isso com beta teste, né? Abre ali uma lista de beta teste para
justamente captar essas informações, porque são esses usuários que vão te dizer se você está no caminho certo, né? Legal. Então, isso é uma coisa que não chega a ser cíclica, mas ela é evolutiva, né? Show. Muito bom. Daniel, você consegue explicar aí pra gente o que que seria aí a diferença, se é que existe, né, uma diferença entre o termo UX e o User Interface, UI, UI? São duas coisas diferentes que trabalham em conjunto, né? Como a gente estava falando, o UI é a parte visual, é tudo aquilo que a gente enxerga na tela, né? São as cores, é o branding aplicado, fonte, toda a estrutura ali visual montada, a hierarquia visual e tudo mais. E a parte de UX, que é User Experience, Usability, usabilidade, tudo, é como as coisas funcionam dentro do produto ou dentro do website, né? Como se você estivesse acessando um formulário ali para você preencher as coisas. Digamos assim, você está aplicando para um passaporte. Você tem o formulário ali, ele tem que estar organizado de uma forma que a pessoa entenda e vá preenchendo passo a passo, né? Você tem que pensar no espaçamento, no tamanho do campo, no tamanho do conteúdo que vai ter dentro de cada campo. Isso tudo é parte de interface, mas como, por exemplo, um drop-down vai abrir. Se você vai clicar e ele vai abrir uma lista, ou ele vai abrir um pop-up com as opções. Se você vai usar, de repente, checkboxes para quando você tem mais de uma opção para ser escolhida, ou se você vai usar ali, isso aqui, esse campo aqui, ele é somente de uma opção. Então, você vai usar ali um radio button, coisas assim, e isso é parte da experiência, né? Num aplicativo, se você tem ali o próprio Instagram, tem muita gente, eu inclusive acho a UX do Instagram muito ruim, porque ele é todo baseado no algoritmo voltado para gerar receita. Mas se você entra no Instagram hoje em dia, a maior parte dos posts que você vê são ou de pessoas que você não segue, né? Ou são posts que foram impulsionados, ou são de pessoas que você segue, mas um post mais antigo, que está ganhando engajamento. Mas Legal. tem muita gente que não sabe que se você tocar lá no íconezinho do Instagram, ele abre um drop-downzinho para você escolher following, e aí você vai ver só as pessoas que você segue. Isso é usabilidade, né? A UI, a interface, é você ter ali o íconezinho do coração para você curtir. É aquela coisa que quando você curte, o coraçãozinho dá uma piscadinha, né? Basicamente ali, essas são as grandes diferenças entre usabilidade e UI. E aí, dentro do design, você tem profissionais que são mais específicos em UI, mais específicos em UX, mais específicos em pesquisa, e tem profissionais que fazem ali o todo, são mais generalistas, que são os product designers, né? Você tem que entender um pouco de cada processo para você estar gerando o produto final. Bacana. Legal. Muito bom, cara. E aí agora pensando, né, em sites da internet, né, principalmente lojas virtuais, né, o segmento de e-commerce necessita muito, né, de oferecer uma Uhum. boa experiência. O próprio SEO hoje em dia anda muito forte junto com a parte de user experience, né? Aí, assim, né, quais as etapas, Daniel, na tua opinião, que são, digamos assim, mais importantes pensando aí esse universo de lojas virtuais? Arquitetura de informação, prototipação ali, os wireframes ou layout em si, né? Existe uma ordem correta para essas etapas? No caos do dia a dia de projetos de internet, é comum ou é um erro de gestão de projeto você, por exemplo, ter layout aprovado e voltar na arquitetura de informação para mexer em árvore de categoria? Esse tipo de coisa já caiu por terra, as pessoas respeitam essas refações duas, três etapas depois, o quanto se impacta, né? Então, assim, o que que seriam etapas importantes aí, na tua opinião, para um e-commerce bem sucedido? Eu não diria nem só para o e-commerce, mas para vários produtos que eles chamam de software as a service, né? Quando você assina aquele produto ali para ficar usando. Mas no exemplo que você citou, o Zoom que eu trabalhei aí no Brasil é hoje a maior plataforma de
de e-commerce e de comparação de preços no Brasil, né? Eles compraram, inclusive, o Buscapé há pouco tempo. Eu fui o primeiro designer do Zoom, lá em 2010. E isso e já tem mais de 10 anos que eu saí da empresa. Mas na época, a gente tinha muito isso. A gente tinha um time de design pequeno, tinha um time de desenvolvimento pequeno, mas tinha um time de produto muito grande. Um time de análise de SEO muito grande, um time de marketing para trazer as lojas para dentro do Zoom e tudo mais. Então a gente passou muito por essas fases de cair dentro do design, montar ali, estruturar a página, estruturar as coisas, montar, produzir, publicar, e aí quando começava a testar, alguma coisa dava errado, e aí tinha que voltar. Isso eu acho que não caiu por terra, ainda acontece muito, e eu não diria que é falha de organização, que é falha de estrutura, né? É algo que a gente não tem como fugir, por mais que a gente tente minimizar muito, através de pesquisa, através de conversa com o usuário, através de é, é, a galera que faz análise de marketing, de SEO, é, de produto mesmo, né? O Zoom tem um time gigante que fica fazendo ali toda a análise de produto para saber se aquele produto é real, se aquela empresa é real, é, entra em contato com o Reclame Aqui para entender como é a reputação daquela loja, para ver se vale a pena trazer essa loja para dentro do Zoom e tal. E o time de produto tem que trabalhar em conjunto, né? A galera tem que estar inserida nisso, porque se você vai pensar numa feature nova, numa ferramenta nova para a plataforma, todo mundo tem que estar alinhado. Você tem que ter essas informações, você tem que ter feedback dos usuários para saber se aquela feature que você está querendo implementar, ela é algo relevante para agora. Se ela vai, de Legal. repente, solucionar alguma dor dos usuários naquele momento, ou se isso pode, de repente, ser colocado um pouco mais para frente e resolver algo que os usuários estão te reportando. E aí, às vezes, entra numa fase de você ter que repensar a interface. Por isso que várias lojas, a Amazon, inclusive, faz muito teste AB em tempo real. Às vezes você está ali olhando a página de um jeito, aí se você entrar, por exemplo, numa aba privada usando uma VPN de um outro país, você vai ver a página de uma outra forma. Porque é uma forma deles testarem, ver o que está sendo mais relevante, o que está convertendo melhor, e aí trazer isso e repassar para todo o resto do projeto, né? Sensacional. Então, acho que, assim, é possível minimizar esses erros através de teste, mas é algo que vai continuar acontecendo porque é parte do processo. Acho que não tem como escapar muito, não. Legal. Ou seja, é melhor entender, foi como você falou, né, Daniel? Assim, é parte do processo, né? Assim, reclamar, Sim. criticar, achar que não tem que existir, não é o caminho. Muito pelo contrário. Quanto mais conseguir testar, validar, melhorar, teu produto vai ficar melhor, né? Isso acontece inclusive com essas empresas que estão em fase inicial. Eu estou agora fazendo um projeto que é de um aplicativo de namoro, dentro, né? É um cliente da TopTal, que eles estão em fase de MVP. Eu estou terminando, essa semana termina essa fase de desenhar o MVP deles. E eles estão pensando em um monte de feature, em como monetizar e tudo mais e tal. E eu, não só no meu papel de estar desenhando as telas, mas eu e a gerente de projeto, a gente fica assim, gente, calma, vamos focar primeiro no MVP. É isso. Vamos produzir isso, vamos É, colocar isso para frente, vamos ver quanto vocês vão conseguir de usuário, quais são as informações que vocês vão ter desses usuários, vamos ver quantos perfis vão ser gerados dentro do aplicativo, para depois você pensar em monetizar, ou se você vai deixar a pessoa que curtiu o teu perfil aparecer para você, ou só quando você curtiu, se você curtiu o perfil dela por acaso, e aí ter o match, aí você vai ver que ela também curtiu você, sabe? Tem um monte de outras features, mas que dependem se você vai ter ali uma relevância dentro das lojas, se você vai conseguir captar usuários suficientes para que esse aplicativo te gere uma receita para aí você contratar de novo o desenvolvedor, contratar de novo um designer, contratar de novo um product manager para trabalhar nessas outras features, né? As empresas que são maiores, elas podem ficar toda hora pensando em novas features, mas sem deixar de olhar para o que está acontecendo, que senão aí dá um problema muito grande.
Legal, muito bom. Daniel, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o teu curso, né? Você criou aí um curso voltado para diversos desses assuntos aí que a gente tem falado. A gente vai disponibilizar aqui o link, a URL. Até vi lá no seu LinkedIn ontem você postando. Conta mais aí sobre esse curso para nós, né? O que que as pessoas podem esperar, o que que elas irão aprender, né? Tipo, para quem é o curso? Conta para a gente aí um pouquinho. Legal. O curso agora ele é muito focado em UI, né? São 5 semanas de material, de aula. São três módulos. O primeiro módulo é para quem quiser fazer no seu tempo, né? Você compra o curso, você vai ter ali as aulas, as 5 semanas de aulas de uma vez, e você pode fazer quando você quiser. O segundo módulo, você vai estar numa turma de até 15 alunos, né? Tendo uma mentoria semanal comigo de 2 horas por semana. Essa turma se junta aqui, no Zoom, 2 horas de aula ali, praticando tudo aquilo que foi ensinado naquela respectiva semana. E o terceiro módulo, além dessas 2 horas de mentoria com a turma, você pode ter 1 hora extra de mentoria privada comigo. Então, a gente vai entrar num chat, só eu e o aluno, sem as outras 14 pessoas, para tirar ainda mais dúvidas, para rever portfólio, para fazer, de repente, um treinamento de entrevista, para se você estiver buscando Oportunidade de trabalho. oportunidade e tal. E o foco é em pessoas que querem aprender, querem entrar no mercado de design, né? Quem está fazendo transição de carreira, quem está Legal. vindo de marketing, de design gráfico, de desenvolvimento, de gerência de produto, que tem uma noção já de tecnologia, que tem uma noção já de produto, mas que quer focar na parte de design, ou quer entender como é o processo de design, né? Então, são 5 semanas. Ao todo, são acho que 23 ou 24 aulas dentro Tá. dessas 5 semanas, né? Que a gente está ali trabalhando isso. Eu criei esse curso, né? Porque eu estava dando mais ou menos, fazendo mais ou menos a mesma coisa para o Dribble. Eu passei os últimos 3 anos sendo mentor dos cursos do Dribble, né? E o Dribble depois encerrou o programa deles porque eles se juntaram com a UX Design Foundation. Então, todos os mentores que eram do Dribble deixaram de dar essa mentoria, e vários alunos me deram feedbacks positivos das minhas aulas, das minhas mentorias, e continuaram perguntando se eu não iria continuar dando aula, né? A Carol, minha esposa, também sempre falou: pô, você gosta tanto, pô, teus alunos sempre falam muito bem das suas aulas, você se empolga ensinando e tal, não sei o quê. E isso provavelmente vem muito do que eu aprendi com você nas aulas, da forma como você ensinava as aulas, que era sempre super dinâmico, sempre super divertido. Eu não esqueço. Eu acho que eu ainda devo até ter aquele projeto do Biscoito Globo que eu fiz em Flash. Ô, louco. Foi muito maneiro. Então, eu levo muito isso. Eu sempre fiz isso com a galera sempre foi mais júnior que eu nas empresas que eu trabalhei e tal. Então, eu tô partindo para esse lado também, que é de fomentar, mexer na comunidade de uma certa forma e fazer isso ser um pouco mais acessível, né? Porque a grande maioria das pessoas hoje em dia busca os cursos em faculdades, em cursos mais técnicos, ou na NN Group, por exemplo, que é do Nielsen e do Don Norman, só que são muito caros, as formações são muito Sim. caras. E às vezes, para você entrar no mercado de trabalho, basta você ter ali dois, três projetos no portfólio, que se você faz, você consegue isso de graça no YouTube, em cursos baratos no Doméstica, na Skillshare, em outras plataformas de ensino, mas você tem só o curso, você não tem a mentoria de alguém que está no mercado de trabalho, que tem essa experiência para passar, né? Legal. Isso era um grande diferencial do Dribble, que os alunos sentiam muito isso. Eles falavam assim: pô, o conteúdo das mentorias é muito mais rico, é muito melhor do que das aulas gravadas, né? Então é algo que tá sendo bem legal de criar, de participar, de ter esse contato com essa galera que está nessa transição inicial ali. A minha ideia depois é lançar isso em português também. Por enquanto ele é só em inglês. Legal. Primeiro porque eu estou aqui fora, né? Eu moro no Canadá, então eu tenho mais acesso a isso, eu consigo atingir um público maior, mas a minha ideia é levar isso também para o português, um público para o Brasil, e quem sabe até
de repente, oferecer gratuitamente para quem não tem meios de, né, como pagar isso. Show de bola. Cara, muito bom. Bom, a gente está chegando aqui, cara, na última pergunta. É, e aí, Daniel, assim, como você tem 20 anos aí de experiência, né? Você não começou ontem, cara. E Hum? o teu curso aí, o teu produto, ele é até algo que ajuda aos jovens aí, profissionais que estão entrando nessa área. Mas assim, independente deles entrarem no teu curso ou não, etc., qual o conselho, né? Tipo, aqui batendo papo com a gente, qual é o conselho que você daria aí aos jovens profissionais, ou da área de marketing, ou da área de criação, que estão começando a atuar com projetos web, né? Ou até projetos digitais? Que você, olhando lá para o passado, lá para o site do Biscoito Globo, aquela época lá que você começou, que você, enfim, passou por diversas empresas aí tocando diversos projetos muito bacanas. Se tivesse pegar o pequeno gafanhoto aí, o que que você daria de conselho pro Daniel Larusso aí, sendo o CEO Miyagi? Cara, eu acho que falar que o inglês é importante e tal, acho que é meio que chover no molhado, porque a grande maioria dos conteúdos hoje, das ferramentas, dos processos, das tecnologias mais novas vão estar em inglês. Mas eu acho que uma coisa que é tão importante quando é você ter a mente aberta. Você saber ouvir, às vezes, é muito mais importante do que você saber fazer. Isso é uma coisa também que eu aprendi muito trabalhando com o Márcio Nazello, né? O Márcio era o meu diretor de design, e ele é um cara que é assim também. Sempre, ele sempre pergunta primeiro para os designers dele o que que a gente está pensando sobre aquilo, né? Então, assim, se você, ao invés de você já chegar, já abrir o Figma, ou Sketch, ou Photoshop, ou Framer, já sair tentando desenhar, calma, entende primeiro o que que você está querendo fazer, dá uma estudada, mesmo que seja visual, você pode fazer pesquisa visual, você pode buscar referências visuais do que você está querendo fazer, do que você está querendo produzir, tentar, se você é o seu primeiro cliente, se você está conversando pela primeira vez com o cliente, tentar entender primeiro os porquês dele estar querendo ter um produto, né? Legal, Nesse exemplo que eu dei do aplicativo de namoro, é o quarto aplicativo de namoro que eu faço dentro da TopTal. E aí a minha pergunta inicial foi: o que que vocês querem fazer de diferente dentro da indústria de aplicativo de namoro, sendo que hoje você tem quatro que são gigantes. é, Aí a resposta deles foi: a nossa ideia é ter um aplicativo de namoro que seja para qualquer pessoa, que seja para idoso, que seja para LGBTQIA+, que seja para pessoas que são pessoas com deficiência, né? Que não seja apenas um menu de pessoas como é o Tinder, como é o Bumble, como é o Hinge. É focado na pessoa ali, ao invés da pessoa simplesmente subir foto, ela vai gravar um áudio dizendo quem ela é. Porque às vezes um cego não consegue usar um sim, aplicativo de legal, namoro porque o cego não está vendo a foto, sim, sim, né? Ou você vai gravar um vídeo que vai ter ali a pessoa real sem ter uma super edição de Photoshop, sem estar numa praia maravilhosa, com corpo escultural, sabe? Então, essas coisas, tipo, a primeira pergunta que eu fiz foi isso. Eu falei, o que que vocês querem de diferente na plataforma? Qual é o objetivo de vocês em ter um aplicativo de namoro que os outros não têm, né? Num outro projeto que eu trabalhei, o founder da empresa também vinha cheio de ideias e tal, e aí eu e um outro desenvolvedor, a gente ficava, tá, mas por quê? Mas por quê? E tinha vezes que ele não sabia responder o porquê. Ele falava, porque eu acho isso. Eu falei, não, peraí, não é porque você acha. Vamos estudar, vamos ver se realmente tem necessidade disso. Então, eu acho que para a galera que está começando, isso eu vejo muito, se você for reparar nos portfólios. Hoje em dia, os case studies são todos praticamente iguais. Você tem ali a pesquisa, persona, user flow, wireframe.
E aí, quando você vai ver qual é a entrega final, ou a imagem está muito pequena, ou a qualidade não é tão boa. Porque a pessoa focou tanto na pesquisa e esqueceu da execução. Ou focou tanto na execução e esqueceu da pesquisa. Então, é ter um pouco mais dessa maleabilidade de entender mais, ouvir mais e se integrar mais com o produto. Não só, tipo, tive uma ideia, pum, vou desenhar. Isso é muito Legal. bom. Isso é excelente. Mas eu acho que tem uma galera que está chegando no mercado agora que se tivesse um pouquinho mais dessa mente um pouco mais aberta em relação ao processo. Eu aprendi que o Double Diamond é o processo a ser usado. Não, se você tem um time menor ou se você tem um time muito grande, pode ser que o Double Diamond não funcione, pode ser que processo nenhum funcione nesse time, Sim. né? E você tem que se adequar a isso, você tem que se adaptar a esse tipo de time. Se você está chegando numa empresa que tem outros 5 designers, não adianta você já chegar com as suas ideias, querer bater o martelo, querer dizer que, pô, não, minha organização é isso, meu arquivo é desse jeito, funciona melhor desse jeito. Não, você está chegando num time que a roda já está girando, É, né? Você não vai chegar ali e puxar o freio de mão do time, você tem que passar a marcha, é isso aí. sacou? Então, eu acho que isso é mais importante. O resto você pega, né? Você aprender a refinar o seu layout, você aprender a montar um storytelling, você aprender a prototipar, isso você vai aprendendo, mas eu acho que essa parte de soft skill, de adaptabilidade, de mente aberta, eu acho que tem que ser uma premissa, praticamente. Legal. Daniel, assim, não é uma pergunta que que estava aqui, né? Vou fazer, aí se você quiser, você não fala sobre e tal, mas eu acho que tem até a ver também como um conselho para quem está começando. Foi uma coisa que você foi falando ali desde o início do nosso bate-papo, ela é bem rapidinha, não precisa tomar muito teu tempo aqui, não. É, você, quando você descreve aqui o teu mini currículo, né? Uma coisa que me chamou a atenção de interessante, você passou por diversas empresas legais, você tem uma puta experiência, você tem um puta portfólio. E aí você fala assim, né? Atualmente freelancer full-time. Uhum, O que eu queria entender, Daniel, assim, já teve uma época, né, que eu acho que existia ali um certo preconceito com esse papel do freelancer, né? Tipo, é, e eu percebo que hoje muitas pessoas elas olham esse trabalho, tipo assim, eu vou ser um consultor, eu vou ser um freelancer, eu vou ser um profissional autônomo, e eu vou ter um pouco mais de qualidade de vida, de liberdade, vou trabalhar de onde eu quiser, vou ser uhum, remoto e tal, etc. Você vê que isso realmente mudou, que houve, talvez pro designer, né? O perfil freelancer sempre foi muito bem visto, ou sempre a pessoa. Mas para outras áreas, né? Por exemplo, hoje você vê diversos sites aí que você pode contratar o desenvolvedor pontual, o cara de marketing pontual para fazer uma campanha de. A TopTal é uma plataforma dessa. Pois é. Então, assim, a minha pergunta, cara, é a seguinte, né? Como é que você vê hoje o freelancer, né? Você vê as pessoas, elas ainda têm aquele racional de tipo, eu tenho que ter um emprego com CLT, chegar às 8, às 9, bater carteira, ir embora às 6. Isso mudou muito, isso tem mudado muito, principalmente depois da pandemia. Fala um Uhum. pouquinho sobre isso aí, por favor. Legal. Inclusive, eu tenho um canal do YouTube em inglês que fala sobre vida de freelancer. Legal. Que fala sobre trabalho remoto, que eu falo sobre como é o trabalho na TopTal e tal. E é muito isso. Vai muito a partir do momento que eu comecei a trabalhar remoto, que eu comecei, no começo era trabalhar de casa, era numa empresa normal, de 9 às 5 e tudo mais, mas de casa, sem a Sim, necessidade de ter que ir para o escritório. Quando veio a pandemia, que todo mundo passou para esse modelo de trabalho, muitas pessoas, inclusive, saíram dos grandes centros. Por exemplo, eu saí de Toronto, eu vim morar numa cidade menor, a 2 horas de Toronto, onde eu tenho um espaço gigante. A minha casa tem 2 andares, tem quintal, tem deck, e eu pago o aluguel próximo do que eu pagava num apartamento de sala e quarto em Toronto, sendo que é eu tenho isso. uma filha de 5 anos. Isso.
E na empresa que eu estava na época, muita gente fez isso, né? Muita gente saiu desses grandes centros, de morar em apartamentos, de estar ali naquele caos diário de ir para o escritório, para ter mais essa liberdade, para ter mais tempo com a família, você não perder tempo dentro de transporte público, do ir e vir para o escritório. E o mercado de consultoria, o mercado para freelance, não só dentro de design, mas desenvolvimento, gerência de produto, na área de marketing com SEO, e outras áreas também de copywriting, né, de pesquisa. Acho que a grande parte da área de tecnologia, se você estava fazendo de casa, você pode continuar fazendo de casa, você pode continuar fazendo um café, você pode viajar para um outro país e continuar trabalhando, mesmo que seja num outro fuso horário. Eu acho que vai muito da, da metodologia de trabalho da empresa que você está trabalhando ou que você está prestando uma consultoria, de entender que se ela está te contratando como um consultor, não necessariamente você vai estar 8 horas por dia em contato com essa empresa. Você vai estar entregando, você é pago por entregas. E você, de tempos em tempos, você tem que estar numa reunião, você tem que estar respondendo um e-mail, você tem que estar, às vezes, dependendo do fuso horário, por exemplo, esse projeto de namoro, a minha gerente de projeto mora no Egito. Então, ela está num Legal. fuso horário muito à frente do meu. Se eu não me engano, são 6 horas Caramba. daqui. Então, às vezes, quando eu começo a trabalhar, ela está terminando o dia. Legal. E todas as perguntas que eu mando para ela no final do dia, que para ela é madrugada, ela acorda, responde. Quando eu sento, eu respondo. A gente tem ali um horário de 2, 3 horas por dia que a gente está junto para entrar no Figma, para responder coisa, para a gente fazer co-design session e tudo mais. Mas o mercado para o freelancer hoje em dia deixou de ser aquela coisa de tipo, porra, tenho meu trabalho CLT, mas preciso ter uma grana extra, vou ficar trabalhando virando noite, como eu fazia no começo dos anos 2000, como a gente fazia, tipo, estava Sim. trabalhando numa agência, só que o salário ainda era pequeno, e aí conseguia 2, 3 clientes ali para fazer site. E tinha que ficar virando noite, trabalhando no final de semana e tal. Hoje em dia não é mais tanto assim. Hoje em dia você consegue ter uma agenda mais dividida. Empresas como a TopTal, como a Upwork, uma Contra, você é contratado ou por hora ou por projeto. No TopTal você tem muito trabalho por hora, part-time, full-time. Então, se você é contratado part-time, você pode pegar 2 projetos de uma vez para suprir ali a tua agenda de 8 horas por dia de trabalho. E aí Legal. você vai trabalhar 4 horas em um, 4 horas em outro, né? Você consegue dividir isso. Se você trabalhar por hora, você pode pegar mais projetos. A TopTal se preocupa em você não trabalhar mais de 50 horas por semana, né? Ou seja, você vai trabalhar, se você pegar 50 horas por semana, são 10 horas por dia. Mais do que isso, eles não permitem, porque eles evitam que a galera tenha burnout, eles evitam que a galera é, tenha muitos projetos e comece a não entregar, a qualidade Sim. cair e tudo mais. Então, isso tudo é muito importante. Eu não recomendo hoje em dia a vida de freelancer para um designer júnior, para um desenvolvedor júnior, porque você ainda não tem aquela casca de produtividade, de entrega, né? Você pode literalmente gerar um burnout porque você vai estar querendo mostrar trabalho, trabalhando muitas horas e às vezes isso faz com que a sua qualidade caia porque você não está dormindo direito, não está se alimentando direito. Está passando muito tempo sentado na cadeira, então você não está se exercitando, você não está nem pelo menos levantando para dar uma caminhada. Sim. Tem certas coisas que, até para você conseguir clientes que paguem o seu real valor como freelancer, como consultor, que isso também é um problema, que as empresas precisam entender que, por exemplo, se eu cobro US$ 100 a hora, é porque eu entrego US$ 100 a hora. Não adianta você chegar para mim e falar, pô, gostei muito do teu trabalho, quero fazer um projeto com você, mas eu tenho US$ 30 por hora. Tá bom, Faz com o 30 outro. dólares, US$ 30 por hora, eu vou trabalhar meia hora por dia, o projeto vai levar um ano, sabe? Também é uma opção. É, muitas vezes, como eu faço com projetos, estou tentando, né, voltar a fazer com projetos fora da TopTal,
é o valor fixo do projeto. O gente chega assim, eu quero fazer um aplicativo assim, assim, assado, tal. Quanto tempo vai levar? Eu falo, pá, beleza, esse projeto aqui leva uns 3 meses, é tanto. Você paga 50% agora, o resto dos outros 50% eu divido em três parcelas para você pagar ali mensal. Aí o cliente fala, pô, mas US$ 30.000 num app é muito caro. Não, são 3 meses de projeto, são 3 meses do meu tempo. Meu salário anual é tanto. Se eu pegar 3 meses desse meu salário anual, vai dar esse valor do projeto. As pessoas. Aí tem uma questão, né, Daniel, que assim, acho que é o nível de maturidade do cliente, né? Assim, o cliente, quando ele Também. não tem maturidade, o papo a gente já percebe que o nível de maturidade é baixo quando ele não percebe o valor do teu trabalho. Sim, Então, o cara quer o foguete da NASA e ele não quer pagar para colocar o combustível no foguete da NASA. Então, fica difícil, né, cara? Eu acho que assim, sim. talvez o Júnior também, né, ele faça muito isso porque foi o que você estava falando. Às vezes tem o Júnior que trabalha na empresa, cria a casca na empresa e dentro da própria empresa faz freela, como se fosse uma hora extra, uma coisa É, assim. tem muito. Que eu particularmente também acho que é péssimo, né? Porque o cara fica. Época de agência, o que mais tinha era isso. É isso aí. Ficava lá na agência até um pouco mais depois do tempo, esperava todo mundo sair e você usar, continuava ali no computador para fazer freela. É, Na época que eu trabalhava é. em agência, bota aí entre 2004 e 2010, mas tinha muito, Ou seja, muito. hoje em dia, Inclusive gente de agências que faziam freelas para agência concorrente. Eu fiz. isso ainda tem bastante, né? Isso Não, ainda tem eu bastante. fiz É isso. Eu normal, né? Acho trabalhava que o numa próprio agência, mas fiz mercado sabe projeto disso, né? concorrente. Acho que o próprio mercado sabe disso, né? Sim, Enfim, e é natural, é algo assim. Muitas vezes é esse tipo de experiência que faz você se tornar um bom profissional, que vai ajudar o teu portfólio, que vai. Às vezes você está. Teve até um caso que viralizou no YouTube há pouco tempo, que era um designer que ele tinha dois trabalhos full-time. Ele era, ele era freela, consultor para duas empresas, sendo que ele fechou dois projetos full-time. Então, ele trabalhava algo em torno de 15, 16 horas por dia para duas empresas. Só que ele, teoricamente, seriam 16 horas por dia, né? Ou seja, o sim, cara acorda, senta no computador e sai do computador para ir para cama. é isso. Só que ele não fazia isso. Ele trabalhava em média 4, 5 horas por dia em cada projeto. Só que a produtividade dele era tão alta, a entrega dele era É, tão alta, que as empresas nem percebiam. é isso, cara. Acho que assim, hoje em dia, né, as pessoas, né, esse mindset CLT, né, aqui no Brasil, de tipo, não, o cara tem 44 horas semanais, eu tenho que pedir a ele para ele entregar as 44 horas semanais. Eu acho que assim, se você resolveu ser CLT, cara, você tem que, não importa se você é remoto ou não, você tem que ter lá Abraço. um time tracking e provar que você está às 44 horas semanais por tudo que você está fazendo questão de ter. Agora, sinceramente, eu acho que a produtividade ela é muito mais importante de ser cobrada Muito do mais, que. muito Então, mais. assim, cara, poxa, a gente tem aqui uma rotina, uma diária e tal, mas, cara, você consegue entregar o teu trabalho bem entregue, tipo, em 4 horas, 5 horas, 6 horas, tá tudo certo, cara. Você entregou o trabalho, entendeu? Sim. Então, E, talvez, né, a mentalidade do empresário aqui no Brasil, eu não sei como é que é no Canadá, mas aqui no Brasil, ainda seja muito eu posso estar falando uma besteira aqui, tá? Mas assim, pode ser que ainda seja uma mentalidade muito escravocrata, né? Muito é arcaico, é um processo arcaico. arcaica, né? Tipo de, putz, eu tô pagando esse cara tem que trabalhar para mim. Eu uma vez escutei isso numa empresa que eu trabalhei, né? Ela falou assim: não, eu pago o salário desse cara. é, eu lembro que a empresa tinha faltado luz. Tinha faltado luz na empresa. E aí a gente ficou sentado esperando a luz chegar. Aí ela pegou e falou assim: vocês não querem aproveitar para fazer, tipo, sei lá, a gente tinha uns kits, né? Tipo, que a gente mandava. Vocês não querem ir separando os kits e tal? Tipo, como que diz assim? No Não, não é para escuro, vocês, não é para vocês ficarem. Nem era tarefa de todo mundo, assim. Tinha algumas pessoas específicas para fazer aquilo. Mas ela falava: vocês não querem ficar, tipo, aqui, como que diz assim? Pô, vocês estão aí parados sem fazer nada? Aí eu falei, pô, e tal, porque. Não, Gustavo, eu tô pagando o salário deles, enquanto eles estiverem aqui na empresa, eles vão fazer o que eu quiser. Se eu quiser que eles limpem o chão, eles vão ter que limpar.
Eu Não, pelo achei, amor de Deus. eu achei péssimo, né, aquilo ali, mas enfim, eu falei, Esse é o manual do chefe, não do líder, né? exatamente, né? Acho que é É, muito pouca liderança, muito mais. aqui no Canadá a galera respeita muito a questão de horário e de vida pessoal. Isso foi uma coisa que me impactou muito quando eu cheguei. Eu estava acostumado a chegar, né, no Rio, tipo, 8h30, 9 horas no máximo, e sair 6h30, 7 horas. Aqui não, aqui a galera chega entre 9 e 9h30 e dá 5 horas, malandro. Fecha o É. que tá, parou o que tá fazendo e tchau. Então, mas assim, eu cheguei a fazer algumas coisas aí no Canadá também, né? E aí, assim, uma coisa que eu percebia também que era de diferente, assim, eles tinham um tempo de escritório menor, mas, cara, assim, eu Mas acho não que tem aqui hora de no. almoço. Exatamente, bicho. Eu via gente. Isso é uma coisa interessante. Eu via gente comendo na mesa enquanto trampava, É, assim, com o negócio assim, comendo. Eu falava. saladinha, sanduíche, Exatamente, pá. bicho. Assim, cara, vou comer um negócio aqui. Aí eu falava, cara, isso é bizarro. E outra É, coisa, não fica aquele bate-papo, aquela não tem, socialização. Não tem. Cara, eu tô não aqui, eu tem. tô trabalhando, terminou meu trampo, eu vou embora. Se É tiver que foco. socializar, socializa depois. Mas assim, ó, o horário de trabalho é horário de trabalho. Então, assim, É. se você for pensar bem, nos escritórios aqui no Brasil, você tem ali as pessoas que ficam fazendo Hora do resenha. cafezinho, você vai almoçar, Exatamente. é 1 hora, 1 hora e Uma hora e meia, volta meia, pra tomar café outro de 15, café. 20 minutos, entendeu? Pô, É, ninguém pega o café e volta pra mesa. A pessoa pega o café, aí não. fica fazendo fofoca, aí fala mal do superior e tal. Putz, é um negócio, entendeu? Lá na Zelo, né, depois que eu entrei, já tinha outros brasileiros, o Márcio e outros dois brasileiros, depois foi chegando mais brasileiro, porque o que acontece? O profissional brasileiro é muito bem visto na América do Norte e na Europa pela nossa produtividade. Porque a gente chega aqui, quando a gente entra nesse ritmo de trabalho, de que, beleza, é para eu focar aqui de 9 às 5, fazer as paradas, cara, a gente produz 4 vezes mais do Sim, que o gringo. sim. É surreal a entrega que a gente é capaz de fazer. A Carol é arquiteta, ela estava até pouco tempo atrás trabalhando numa construtora aqui, com outros dois brasileiros na construtora. E, cara, as entregas, eles falavam assim, a gente pode rodar a empresa sozinho, nós três, não É precisa do isso, resto da é empresa. isso, é isso. Porque é surreal, entendeu? A gente foi meio que criado, entre aspas, na selva, com Sim, essa coisa de tipo, pô, é, principalmente em agências, chegava terça-feira, chegava um brief de um cliente, ó, isso é para entregar sexta. é. Se vira, sabe? Então, aqui, por mais que tenha essa questão de não ter hora de almoço, a galera ser focada ali de 9 às 5, não ter é, é, conversinha de cafezinho, de tudo mais e tal, até tem, mas é focada no trabalho. Tipo, você levanta para pegar um café, você até chama outra pessoa, pô, vamos ali tomar um café. No trajeto do café, pegar o café, voltar, você pode parar num quadro ali para fazer um exercício, você quer, é voltado pro trabalho. Não é aquela coisa assim, pô, vamos ali tomar um café. Pô, mas e aí, o jogo do Flamengo? Pô, o Vasco foi eliminado pro Nova Iguaçu, hein, cara? Sabe, tipo, não tem essas paradas assim. Entre os brasileiros até tem, Pois porque é. lá na Zela a gente fazia muito isso, mas a gente entregava, né? Sim, Então, a questão de você trabalhar como freelancer, como consultor, e que as empresas precisam entender isso, é justamente isso, é entrega, é produtividade. Então, assim, se o cara me contrata para trabalhar 20 horas por semana no projeto dele, e eu digo que, beleza, eu vou levar 2 meses, só que em menos tempo eu entrego o que eu estava previsto entregar em 2 meses, das duas, uma, ou eu chego e falo, ó, cara, consegui entregar teu projeto mais cedo, beleza? Quer fazer mais alguma coisa para preencher esse gap que você já pagou? Quer deixar por isso mesmo porque eu estou entregando o que você pagou? Ou, sei lá, eu posso chegar e dar uma enrolada muita gente faz isso, tem uma certa uma produtividade alta, mas sabe que vai entregar dentro do tempo e, ao invés de trabalhar 20 horas por semana, trabalha 10. As outras 10 está fazendo outras coisas que você está recebendo pela sua produtividade. Se você é um cara é, extremamente produtivo, não importa, né? Eu costumo, na grande maioria dos projetos, eu costumo entregar antes do prazo estipulado, né? São raros os projetos que eu chego no limite ou acabo chegando, pô, vou precisar de mais de uma semana, né? Quando acontece, isso é
conversado com o cliente durante o processo. Tipo assim, às vezes está levando muito tempo para o cliente aprovar um fluxo, uma tela, ou, sei lá, minha filha ficou doente, eu tive que perder um dia de trabalho para cuidar dela, porque a Carol está trabalhando, ou vice-versa. A Carol tem que parar, eu tenho que fazer outras coisas, porque ele ficou doente, ou, sei lá, ou eu fiquei doente, não consigo trabalhar. Ou o cliente ficou doente, não conseguiu me responder a tempo, sabe? Acontece, essas coisas Sim, acontecem, acontece. né? Então, muitas vezes, é, a estimativa ali, o escopo tem que ter essa gordura ali de pelo menos uma semaninha a mais. Você, tipo assim, se o teu cálculo é de, pô, um mês, coloca um mês e meio. Só para Sim, você ter uma gordura de, né, alguma coisa possa vir a acontecer. Então, é por isso que eu falo que para júnior é mais difícil entender isso, né? Para a galera que está começando agora, eu respondo muito isso nas comunidades de design, por ser freelancer, a galera querendo fazer freela, querendo virar consultor porque paga mais. Só que você que paga seus impostos, é. você que paga todos os custos, né? Aqui no Tem Canadá que a gente fazer ainda essa tem conta aí, saúde. né? Assim, Aqui no Canadá a saúde é pública. Mas, por exemplo, se você está no Brasil e você quer ser freelancer, você vai ter que ser PJ, você vai ter que pagar plano de saúde, você vai ter que pagar imposto, contador, essas coisas, tudo isso você tem que colocar dentro do seu preço, exatamente. né? Não é só ali, pô, tá aqui o meu É, valor e é isso. é isso aí. Muito bom. Bom, conversei aqui com Daniel de Paula. Cara, Daniel, super obrigado pelo teu tempo. Super obrigado pelos conselhos aqui, pela troca de experiência. Foi um bate-papo muito bacana. Extremamente agradecido. E uma fatídica, né, situação aí. Infelizmente, não posso estar com a camisa do Vasco para falar da final do Pode, na Campeonato alegria e na Carioca, né? doença, né? Na alegria e na tristeza. Não, só tá sendo na tristeza, então. Inclusive, só tá É. sendo na tristeza, né? Mas vai melhorar, vai melhorar. Mas enfim, cara, parabéns aí pela final, né? Tipo, enfim, felizmente o Vasco não tá num momento bom de futebol, mas é sempre legal encontrar os amigos cariocas, essa rivalidade é ótima, né? É fantástica, Sim. saudável. E, cara, mais uma vez, né? Super obrigado aí pelo teu tempo, pelo bate-papo, pela troca. Acho que para quem tá acompanhando aí o podcast vai ser muito enriquecedor. Valeu mesmo. Pô, eu que agradeço. Foi realmente muito legal. É sempre bom estar compartilhando essas experiências para a galera que está começando, para a galera entender como é que está o mercado, não se desesperar com tudo isso que está acontecendo, com um monte de layoff e tal. Isso acontece de tempos em tempos, não tem jeito, mas é sempre bom estar mostrando o lado positivo do que a gente gosta de fazer no dia a dia, né? Legal. Valeu, Daniel. Muito obrigado aí. Valeu.